As 4 portas era 399. Caiu o preço, 199. Smartphone Motorola, 2 chips, TV digital, o preço despencou, 399. Celular 3 chips, teclado completo e câmera, só 129 em 10 sem juros. Secador profissional com íon 1800 watts ou prancha para cabelos secos ou molhados é pra acabar, só R$39,90. Esses preços acabam na segunda. Se não correr, vai ficar sem. Ricardo Eletro. Qualidade aprovada. Agora é só acelerar com muita informação para você, inclusive esse acidente grave. Foram 2 ônibus da aviação Redentor que bateram hoje cedo e invadiram uma loja na Taquara, na Zona Oeste. Por pouco não veio pior, tá? 10 pessoas ficaram feridas, entre elas os 2 motoristas ficaram gravemente feridos. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levados para o hospital. A reportagem é de Mônica Chagas. Era um pouco antes das 6 horas da manhã, quando o acidente aconteceu aqui na rua André Rocha, com a estrada do Tindiba, na Taquara. Esses 2 ônibus da aviação Redentor, que faziam a linha Meier, Alvorada e Taquara, Zona Sul, colidiram aqui na esquina e tinha um poste, olha como ficou, entre os 2 coletivos. Um dos ônibus, segundo informações, teria avançado o sinal e por isso que aconteceu esse acidente. Olha aqui como ficou. Esse ônibus invadiu essa loja que faz instalação de kit gás. O pilar ficou completamente destruído, a porta também, olha como é que tá. Os 2 motoristas foram levados para o hospital Miguel Couto em estado grave. O rapaz que trabalhava exatamente aqui, o Rodrigo, conta que se fosse mais tarde o acidente, poderia ter sido fatal. Eu iria morrer, porque eu fico aqui direto aqui de manhã cedo, às vezes funcionário aqui, esperando a loja abrir, acontece acidente, tem que dar uma solução aqui. Aqui dentro de um dos coletivos a gente vê, aqui ó, marcas de sangue, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge. Olha aqui o estrago, a gente consegue ter uma visão maior do que aconteceu esse acidente. Mostra ali, Carlos, aonde o motorista ficava, olha, completamente destruído. Este cliente estava preocupado com o carro que ele havia deixado na loja para a instalação do kit gás. Tudo certo, graças a Deus, não aconteceu nada. Segundo este comerciante, as batidas no local são constantes por conta do sinal demorado da estrada do Tindiba. O sinal demora a fechar, não tem jeito. O pessoal com pressa tenta avançar para poder chegar o mais rápido possível do outro lado da rua. A loja dele sofreu um acidente semelhante há 5 meses. Já aconteceu também comigo aqui. Só que não entrou na minha loja porque teve essa barreira de contenção aqui. O laudo da perícia vai indicar a causa do acidente. Se demora ou se não demora o sinal, independentemente disso, não é razão de você sair invadindo, passando no vermelho e acabar acontecendo um acidente como esse, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os 2 motoristas sofreram ferimentos no rosto, mas passam bem. Essa é a última informação já de prima aqui para vocês. E olha só, homem faz malabarismo perigoso na zona norte do Rio. Chega a ser engraçado se não fosse um risco como esse. Tá vendo o flagrante aí, ó? Tá olhando em cima da sua tela? Não, não é o Homem-Aranha. Não é nenhuma aranha, é um homem sim. Aí na força, tá vendo aí, ó? Passando pelos fios. Todo mundo que parece aí um lava-jato, né? Ficou impressionado com essa imagem. Sobe o som. Tem alguém falando aí alguma coisa, Andrea? Ó o pessoal filmando aí, ó. E o pior é que ele parece meio ninja. Depois ele cai, ó. Ele fica fazendo algumas manobras penduradas. Aí eu falei com o Paulinho, com o nosso editor, falei, Paulinho, não é possível. Isso daí deve ser algum cabo de TV que não passa energia ou que não tem curto-circuito pro cara conseguir fazer isso, né? Pior se ele cair, a gente tava olhando, ele seria atropelado, tá vendo só? Não tem uma imagem do Missão Impossível, um som aí, Dri? Poderia ter colocado aí, ó, aquela tan, 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 né? Pois é, né? Brincadeiras à parte, ou ele tava muito doidão, ou ele é doidão na verdade, né? Agora ele vai descer o melhor do espetáculo, Daiane dos Santos. Você que se aposentou, você ia perder.
Quer ver? Olha a sua habilidade. Olha a sua habilidade. Vai, faz um de costas, que eu não sei o nome técnico, faz uma pirueta de trapézio e na saída, ginastas olhando. Diego Hipólito, fique de cara agora. Ó só na voadora. Quer ver? Agora é saída espetacular, tipo ninja, ó. Jack Chan pra vocês na tela. É agora, não é, Paulinho? É agora, ó. Balança daqui, balança dali. Vai... Você pensa que ele vai se estabacar? Ó. E é alto, né? Não é não, Zé? Tunk, ninja. Uau! E sai correndo fazendo Cooper. É isso aí, Meu amigo, tu arriscou. Arriscou. É isso aí. Boa, meu. Tchan, 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 tchan. Juro pra vocês, pode botar no varal da minha casa que eu não consigo fazer o que esse cara fez, né não? Nem se eu ficar encostado com as coisas no chão tentando fazer isso, eu não levanto mais, fico travada. Vem aqui pra mim que agora a informação é séria. É, meu amigo, mas não brinca com isso em casa não, isso é perigoso, tá? Tem gente que já morreu grudada tentando fazer as coisas, tudo doidão, né? Isso é Nova reunião vai decidir como será a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. A repórter Melissa Munhoz acompanha tudo desde cedo e traz os detalhes pra gente. Veja. A reunião vai acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle. Para planejar as ações da Força Nacional de Segurança na cidade, o governador Sérgio Cabral estará reunido com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o chefe do Estado-Maior das Forças, general José Carlos Ginardi. O encontro vai definir, por exemplo, quantos homens serão cedidos pelo governo federal, durante quanto tempo vão ficar e em que favela vão atuar. Na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff aceitou o pedido de ajuda para que as tropas militares atuem na cidade. As polícias civil e militar mantêm a ocupação em 4 favelas por tempo indeterminado. Essas ações começaram 24 horas depois dos ataques às UPPs. A ação mais violenta foi no conjunto de favelas de Manguinhos, na noite de quinta-feira, quando 5 containers e 2 carros da PM foram incendiados. O comandante da unidade, capitão Gabriel Toledo, foi baleado durante uma intensa troca de tiros. Pois é, e está acontecendo nesse momento, ia começar, a gente não sabe ainda, a informação agora ao vivo, direto para sua casa. Abre a janela da minha aqui, Melissa Munhoz, que continua de plantão. Já começou essa reunião, Mel, boa tarde. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Começou sim às 11 horas da manhã, assim que todas as autoridades chegaram aqui no SIC, o Centro de Comando e Controle do Governo do Estado. Estão reunidos a portas fechadas, a imprensa não tem acesso. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chefe do Estado-Maior das Forças, general José Carlos Ginardi, o governador Sérgio Cabral, de toda a cúpula da segurança pública, Isabelle. Eles vão definir, eles vão planejar como serão todas essas ações da Força Nacional de Segurança na cidade logo após esses atentados. Ou seja, na semana passada, após as imagens que o SBT Rio mostrou, escancarou a realidade efetiva, não tinha depois das imagens do SBT Rio, com exclusividade do SBT, que rodou outras, que a gente acabou rodando no mundo todo, a gente cedeu para o mundo todo, né, Melissa? Não há mais como o governo tentar fazer medidas paliativas. Foi necessário a pedido de emergência. Lá em Brasília, a impressão que eu tive que foi só uma reunião de primeira para ter o aval da presidente. Hoje é definir estratégia. Isso, exatamente, Isabelle. Assim que eles viram que a situação realmente estava fora do controle, a situação realmente muito complicada de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, com todas essas ações conjuntas do tráfico de drogas em várias favelas, o governo do estado pediu ajuda à presidente da República, Dilma Rousseff, e na sexta-feira ela autorizou, ela concedeu o envio dessas tropas federais. E hoje, aqui no SIC, está sendo decidido como é que isso vai funcionar. Quer dizer, quantos homens serão cedidos, quanto tempo eles vão permanecer no estado do Rio de Janeiro, em que locais, em que favelas eles vão ficar. A gente tem uma informação, até mesmo antes dessa reunião ser iniciada, é que o complexo da Maré vai receber essas tropas federais, como as favelas Nova Holanda e Parque União, Isabelle. As duas principais ali que se sabe, segundo a própria polícia, tem um grande efetivo de armas e drogas no complexo da Maré. Segura a Melissa no vivo comigo, porque eu recebo aqui
aqui agora na sala, na minha salinha aqui no estúdio, o capitão reformado da PM, Sandro da Costa Santos, que também é no Viva Rio, né? Você faz... Qual é o trabalho? Tudo bem? Seja bem-vindo, capitão. Boa tarde. Qual é o trabalho que vocês realizam dentro do Viva Rio? O Viva Rio tem uma área chamada de área de segurança humana, que desenvolve diversas atividades no campo de segurança pública, tanto no Rio quanto no Haiti. E vocês estão vendo de perto essa situação pontual, você diria pontual ou que já se estende há muito tempo? Porque a gente sabe que esse confronto de tráfico com a polícia é antiga, mas essas imagens que a gente viu aí mostram uma realidade não nova, talvez, mas que a gente não estava mais tão acostumado, não é, capitão? Sem dúvida. Talvez a maior novidade seja a intensidade desses ataques sendo feitos em áreas de UPP. Mas, como a própria Secretaria de Segurança tem dito, essas reações já eram, de certo modo, esperadas e, desde o final do ano passado até agora, ela tem intensificado. E aí coloca as forças de segurança na sua maior dificuldade, que é de realizar novas ocupações, já que isso demanda sempre um número muito grande de efetivo de policiais. Eu faço duas perguntas para o senhor. O senhor concorda com o pedido de ajuda às forças? Sem dúvida, principalmente por conta dessa carência que a Polícia Militar tem de efetivos para fazer frente a novas ocupações ou reforço nessas áreas onde os confrontos têm se intensificado. Nós basicamente estamos voltando um pouco àquele cenário que precedeu as ocupações do Complexo do Alemão e da Penha, que algo muito parecido ocorreu. Ordens para que esses ataques fossem realizados na época contra as forças de segurança, hoje que sejam realizados dentro das áreas de UPP. Então, eu tenho mais informações para passar aqui. Eu só vou uma pergunta, gostaria de uma resposta rápida, mas o capitão continua aqui comigo. Demorou para pedir ajuda, para admitir que precisava de ajuda, capitão? Não, porque sempre é necessário uma avaliação para verificar de onde essas ordens estão partindo e quais as medidas que serão necessárias e em quais localidades as forças de segurança devem atuar. Ou seja, foi estratégico, né? A capitão continua aqui comigo. Melissa Munhoz ainda está ao vivo, direto do SIC, o Centro de Integração ali do Comando da Polícia, onde começou agora há pouco essa reunião com o ministro da Justiça, governador, todas as autoridades presentes. Mel, só olhando de lado, tentando... Tá da reunião, Mel? Portas fechadas ainda, Isabelle. Toda hora eu dou uma espiadinha ali para ver se abre a porta e a gente realmente consegue ter alguma informação do que está sendo definido lá dentro, mas por enquanto não. Dura 1h10 essa reunião com a cúpula de segurança do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal, Isabelle. Qualquer coisa, não precisa nem a campanha, é só abrir a porta que você está dentro, tá, Mel? Daqui a pouco eu volto com a Melissa e clima tenso no Complexo do Alemão, hoje pela manhã, tá? Depois da uma antiga fábrica, nesse domingo aconteceu a invasão e aí hoje teve mais nova confusão, a Melissa estava lá. Quem conseguiu espaço dentro do prédio garante que não sai dali. Detalhe, o SBT Rio foi a primeira emissora que mostrou que isso ia dar chabu desde o ano passado. Veja. A fábrica de roupas aqui na Avenida Itaoca, em Bom Sucesso, está desativada. E o galpão abandonado acabou sendo invadido por cerca de 1.000 pessoas que chegaram aqui às 5 horas da manhã desse domingo. A gente conseguiu permissão para entrar aqui no espaço e vamos mostrar como está a situação na manhã dessa segunda-feira. É possível observar que as pessoas separaram os espaços, aqui elas delimitaram áreas com barracas e também com fitas. E esses moradores sem teto ficam retirando objetos lá de dentro. É possível ver pessoas passando com cadeira, com carrinho, cheio de equipamentos e produtos, mercadorias que estavam esquecidas, guardadas aqui dentro. Aqui no local a gente encontrou o pastor e o dono de um jornal comunitário que no ano passado fez uma denúncia ao SBT Rio de que policiais militares agiam como milicianos, expulsando moradores aqui do local. Fundei a Associação Ramos de Deus aqui em 2008. Em 2012 eu fui expulso daqui. Se expulsaram da igreja que você tinha colocado aqui dentro, Exatamente. Né? E agora, ontem, 10 horas da manhã, eu convoquei minha diretoria, e retomamos nosso espaço. Ontem, na chegada, foram recebidos a tiros. Segundo eles,
disparados por milicianos. Eu meti o pé nessa porta, aí me disparou o primeiro tiro, ele falou que era pro alto, e a gente começamos a correr, nisso começamos a correr, ele disparou muito mais tiro. Essa sequência de fotos mostra a correria. Durante toda a manhã, um grupo aproveitou para saquear mercadorias vendidas num comércio que funcionava no local. Parte dessas mercadorias que estavam em caixas fechadas foi recuperada. Quem passava pela portaria da antiga fábrica de roupas era revistado pela polícia. Este grupo tenta fugir para um terreno que fica atrás do galpão. E quem ficou tinha a intenção de tomar posse do lugar. Essa família se instalou aqui com televisão, colchonete, a gente vê garrafa térmica com café. Deixa eu saber dessa senhora o porquê disso. Vocês não têm casa, vieram de onde? Daqui do complexo mesmo. Do Alemão? É. E não tem casa, não tem moradia? Todo mundo que tá aqui tá precisando. Estou de favor na casa dos outros. Aí aproveitei aqui, que deu na televisão, e eu vim aqui agora de manhã. Olha por esse buraco aberto, muro, que esses invasores entram e saem daqui do local. Nós viemos aqui para preservar o material, tem uma indústria que funcionava aqui dentro, tiveram materiais, ferramentas roubadas, né? E evitar o saque. Então estamos tentando preservar o que sobrou. Você aí de casa, assim como eu, tá difícil de entender, né? Tá difícil de formar opinião, tá difícil de saber se o povo tem razão. Claro, não tem moradia, mas daí você fala, mas não é propriedade particular? Saquear não é crime? É. E aí a gente fica no meio dessa história toda. Sabe qual é o problema? Eu vou falar pra vocês. O problema tá na falta de dar oportunidade para a população. Estou colocando isso que aí tem que sair todo mundo que não tem oportunidade invadindo no local privado, não. Mas só para se ter uma ideia, o Humberto Nascimento, nosso editor-chefe, colocou muito bem. Entre Complexo da Penha e Complexo do Alemão, são 11 bases de UPP que foram instaladas. E sabe quantas escolas? Apenas uma. Esse é apenas um pequeno retrato do que falta. Ocupar com força, ocupar uma comunidade cheia de carências, de mazelas sociais, de falta de incentivo à educação, de falta de incentivo a cuidado com a saúde. Não falo nem imposto, eu falo em prevenção. Dá nisso, dá na desordem, dá na omissão, na invasão, na confusão. A autoridade de um lado não sabe se pode retirar a força. E se isso vai dar errado pro lado deles. E também a população, eu não tenho casa, não tinha nada, vi na televisão e vim aqui invadir também. É nisso que dá. Eu vou aproveitar a presença do capitão aqui, que também diretamente conhece muito. No Viva Rio, vocês também têm essa área social muito forte. Tô errada, capitão. É uma força de ocupação que se busca uma paz, mas a paz não tá ligada só com você ver um cara de farda na porta da tua casa. Não, sem dúvida. E talvez essa seja a grande crítica ao processo de pacificação, como ele se coloca hoje no Rio de Janeiro. O processo pressupõe a entrada das forças de segurança para justamente garantir que as demais atividades do Estado e do terceiro setor consigam chegar. O que nós temos visto, todavia, é que as forças de segurança se colocam, mas essas ações sociais e as demais atividades do Estado não chegam na velocidade que a população espera. E a gente teve até dificuldade, a produção está até agora tentando apurar de quem usava. O próprio policial falou, um galpão de material roubado. Ninguém sabe quem é de quem. Quem ocupava antes também não era dono e se ocupava da história. E aí, por trás disso, não estou falando nesse caso, porque a gente não conseguiu nem descobrir qual é o fio verdadeiro dessa navalha, qual é para que lado a faca corta. A gente não conseguiu ainda descobrir tamanha desordem, a bagunça que é nesse local. Ou seja, a Melissa tá aí? Pode colocar a Melissa ali pra mim, por favor? Eu vou bater, joga aqui, ó, vou ficar aqui na sala com o capitão, não vou deixar aquele sozinho. Visita. Ô, Mel, é uma questão difícil de se compreender, né? Você que tá aí esperando ainda acabar a reunião, vou botar você aqui na conversa junto ao capitão. Você esteve lá. É difícil você se posicionar. A população, a gente tem dificuldade de encontrar informação, que dirá a população. Exatamente, Isabelle. Uma situação bem difícil da gente dar uma opinião, porque realmente a gente acredita que invadir propriedades particulares não é correto. Retirar objetos de lugares que não é da pessoa também não é correto. E o que a gente presenciou ali, eu e o Luiz Gonzaga, o Tichico, é que realmente eles invadiram o local e eles estão roubando, ou seja, saqueando. A gente viu eles tirando equipamentos, cadeiras, móveis, ferros, tudo que eles viam pela frente, eles retiram e vendem nas proximidades ali do Complexo do Alemão. Uma situação realmente bastante complicada. E todo esse movimento, uma zona, e todo esse movimento é liderado
por esse pastor, que a gente no ano passado deu até voz a ele, a essa denúncia de que aquele local estava sendo invadido por milicianos. Ele que foi expulso ali dessa fábrica há cerca de alguns poucos anos, ele que mantinha uma igreja ali e depois fez uma denúncia, procurou a polícia. Lembra disso, inclusive, só né? para vocês saberem como foi a história, a Melissa trouxe essa história com exclusividade pra gente. A gente, na época, não é, Mel? A gente ficou meio em dúvida de como proceder, a gente tentou levar adiante, mas a gente teve dificuldade de tentar descobrir. E parece que até agora, né, Mel? Rapidamente, eu sei que você tem que sair aí para pegar a informação. Até agora não se sabe efetivamente quem é de quem é o pão, de quem é a manteiga ali, né? Pois é, um ano depois, quase, né, praticamente, a gente não sabe de quem é aquele prédio, quem é o proprietário, quer dizer, quem é o dono, por que ele está sendo invadido, de onde vieram essas pessoas. Eu conversei com alguns moradores e eles disseram que vieram do Complexo do Alemão, mas eles não tinham casa, estavam aonde, né, em casa de parentes, enfim. E todo esse movimento, essa invasão de cerca de 1.000 pessoas está sendo liderada aí por esse pastor, o André Luiz, que a gente mais uma vez ouviu para tentar entender. Tá certo. Eita, desordem pública, hein, capitão? Tá difícil, né? Assim, daqui a pouco vamos pedir para descer desse vagão, né? Não dá para correr, não dá para saber em quem apoiar determinadas situações, a gente acompanha de perto, tá, gente? E onda de invasão não é legal, não. A gente vai atrás para saber quem tem razão. Aqui a gente mostra tudo, de fato, você já está acostumado para saber como é que é, né? E mais informação, o sargento da PM é morto a tiros durante uma abordagem policial de rotina. No enterro, você vai ver, é de emocionar, é chocante, a esposa dele chegou a passar mal. Veja na reportagem de Aline Grupilo. Continência e respeito ao sargento, que tinha 22 anos de polícia. Durante o enterro, a viúva passou mal e precisou ser socorrida na ambulância da PM. Debaixo de chuva, parentes e amigos fizeram orações. Maurício volta para casa, dentro do coração de cada um de nós. E prestaram uma última homenagem. Um bom pai de família, amigo, comprometido bastante lá com os filhos, né, com a esposa. Maurício Pedro da Silva, de 44 anos, iria se aposentar daqui a 3. Inconsolável, a irmã do policial contou que a família andava preocupada por causa da onda de ataques a PMs no Rio. Largar a farda não era algo aceitável para o sargento, que perdeu a vida para a profissão. O amor do meu irmão pela polícia era isso aí, ó. Era tudo para ele, a polícia. Era tudo. Quem não gostava da polícia era eu, porque eu amo meu irmão. O sargento foi baleado com um tiro no peito durante uma perseguição policial aqui na estrada General Canrobert, em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio. Policiais faziam um patrulhamento de rotina quando desconfiaram de 2 homens em uma moto. Eles deram ordem para que parassem. Nesse momento, segundo a polícia, os PMs foram recebidos a tiros. O sargento chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os homens fugiram para uma favela na mesma região. Maurício foi o 7º policial morto em serviço só este ano no Rio, dado que assusta até mesmo quem está acostumado à rotina violenta da cidade. É uma perda muito triste pra gente, além de um amigo, um colega de turma, um companheiro de turma, mais um que se foi. E nunca vi ele em outra situação que não fosse fora da rua. Sempre quis combater, sempre ficou de frente. Amigo do policial morto, o sargento Alves ficou conhecido ao entrar numa escola municipal em Realengo em 2011 e frear o atirador que matou 12 crianças em sala de aula. Chamado à época de herói, sabe que hoje, mais do que coragem, é preciso sorte para sobreviver. Capitão, eu te pergunto, primeiro, antes de fazer a abordagem, antes de atirar, tem que perguntar quem é. Porque muitas vezes a polícia do Rio de Janeiro fala, mata sem pedir a identidade e acaba matando inocente. Mas numa situação como essa, o cara faz tudo corretamente, faz o procedimento correto, faz a perseguição da ordem e é morto. É um extermínio de PMs que a gente também está vivendo? São casos diferentes e nesse caso específico, por se tratar de uma abordagem de veículo, sempre é uma situação de muito risco, seja a abordagem de pessoas, veículos ou edificações, e as técnicas de abordagem devem ser sempre observadas pela tropa para que possa minimizar os riscos de acontecimentos e fatalidades como essa ocorrerem. E famílias choraram, como a gente está vendo a irmã, a entrevista dela é impressionante, mas não foi só esse policial não que sofreu risco, que acabou levando a pior. Teve um policial baleado ao tentar reagir a uma tentativa de assalto, ele estava acompanhado da esposa. A Aline Grupilo acompanhou também esse fato, veja.
A tentativa de assalto aconteceu na noite de sábado em frente a este prédio em Honório Gurgel, na Zona Norte. O policial militar passava de carro com a mulher quando foi surpreendido. Ao ser abordado pelos criminosos, Gerson Siqueira Bastos reagiu e acabou baleado na barriga. O policial ainda conseguiu dirigir até o batalhão de Rocha Miranda, onde pediu socorro. Ele foi levado para o hospital da PM, onde segue internado fora de perigo. A mulher do policial não se feriu. Agentes da delegacia da Pavuna tentam encontrar testemunhas e imagens que possam identificar os criminosos. Pois é, já falei várias vezes, já fiz reportagens aqui, tá, capitão, que, na verdade, muitas vezes a farda, a carteira, acaba sendo uma sentença de morte você como cidadão. Quando o policial, seja quem for, ou seja qualquer autoridade que vista uma farda, que tem confronto direto com o bandido, quando ele não está em serviço, ele deve agir de que forma? Ele tem como se prevenir sendo um cidadão que ele é comum, cidadão comum? Essa é a situação mais difícil, né? E as estatísticas mostram que os policiais morrem muito mais no seu horário de folga do que no serviço. E muitas vezes por situações como essa, em que no Rio de Janeiro especificamente, ser reconhecido como policial representa quase que uma sentença de morte imediata. Então, embora a recomendação seja sempre para a população não reagir nessas situações, no caso dos policiais isso fica um pouco difícil e quase que na obrigação de fazer uma reação para tentar preservar a sua vida. Se não, é morto da mesma forma, não é, Sem dúvida. capitão? E olha só, 2 novas testemunhas podem ajudar a polícia na investigação sobre a morte de Cláudia Ferreira. Ela foi arrastada por uma viatura da PM ali nas ruas de Madureira. Ontem, os gêmeos, filhos da servente, comemoraram 10 anos sem a mãe agora, né? Daniel Penafirme conta pra gente. O aniversário de 10 anos dos gêmeos Pamela e Pablo foi marcado pela saudade e pela emoção. Os 2 aniversariantes são filhos da auxiliar de serviços gerais Cláudia Ferreira da Silva, que morreu após ser baleada durante uma operação da polícia na comunidade da Congonha, em Madureira, e teve o corpo arrastado por uma viatura da PM. A festa foi organizada e financiada por vizinhos. Primeiro ano sem ela, mais aniversário de 10 anos do gêmeo dela. Nossa, ela não conseguiu. Um motoqueiro que viu os policiais socorrendo Cláudia já prestou depoimento. De acordo com ele, um grupo de moradores cercou a viatura no momento em que a vítima era socorrida. A testemunha contou ainda que viu um homem danificar a fechadura da porta da caçamba, que acabou abrindo. Já uma outra testemunha, que também prestou depoimento e era vizinha de Cláudia, contou que os policiais que socorreram a vítima foram os mesmos que fizeram o disparo que a atingiu. Ainda de acordo com ela, os PMs atiraram na mulher quando a viram descer em uma rua em curva. Outras 2 testemunhas que teriam visto Cláudia ser baleada e foram indicadas à polícia pela família devem prestar depoimento ainda hoje aqui na delegacia de Madureira, onde o caso está sendo investigado. Nesta terça-feira fica pronto o laudo do exame feito no corpo de Cláudia no Instituto Médico Legal. A polícia pretende saber se ela ainda estava viva quando foi socorrida e também o tipo de munição que a atingiu. Isso vai ser fundamental para que se descubra de onde e de quem partiu o tiro. O advogado da família de Cláudia confirmou que os familiares vão entrar no programa de proteção à testemunha. Enquanto o caso não é solucionado, o marido da vítima ainda aguarda o cumprimento das promessas feitas pelo governador Sérgio Cabral, que disse que ia indenizar a família. Ele não disse nem quanto e nem quando. Não falou nada. Até agora não me falou nada. Nem vai falar. Cala-te boca, Isabelle. Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Independentemente da imagem horrorosa que a gente viu, ela sendo arrastada, a Cláudia se foi, né? Quem sofre agora, a grande vítima dessa história, não é uma só, não. São 8 crianças que ficam à mercê da sorte, que a gente sabe, não desmerecendo os homens aqui, mas a gente sabe da importância de ser mãe e de ter mãe. Tamanho coração que a gente acabou conhecendo quem era a Cláudia Ferreira, essa cidadã que acabou morrendo dessa forma. Capitão, eu te pergunto, independentemente, vamos esquecer aquela imagem, deixar o coração de lado, independentemente daquela imagem horrorosa que a gente viu dela sendo arrastada. O importante agora é focar, é a polícia ter foco e saber exatamente de que forma essa mulher foi morta, né? Sem dúvida. Agora cabe à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Estado, apurar as circunstâncias e o ponto principal, de quem e de que arma partiu o disparo que vitimou
essa cidadã. A gente está vendo uma imagem, um beco, comunidade pobre, viela pobre, casa pobre. Eu me pergunto, não querendo ser a chata, porque eu acho errado você falar isso, porque o cara que mora no Leblon não sofre isso, ele não é culpado de nada, ele mora no Leblon porque ele pode morar, mas eu não vejo atuações dessa forma da polícia e lá tem muito assalto, lá tem muita correria atrás de bandido, eu não vejo essa ação desmerecida, desprotegida da população em ruas da Zona Sul ou em outros bairros que seja, eu só vejo isso em comunidade. A polícia militar ou a polícia civil, como forças de segurança do Estado, muitas vezes replicam nessas localidades aquele que é o comportamento geral do Estado. Nós também vemos nessas comunidades um abandono total e a falta de atuação de todo o aparelho estatal. Então não há transporte, não há cidadania preservada, não há habitação e de maneira também desigual ao que ocorre nas áreas mais favorecidas da cidade. E o pior, né, capitão? Deixa a gente mais uma coisa meio cultural, meio histórica, né? Sem dúvida. Tá certo. Vamos partir para outra aqui. Agora eu quero ver. Olha só. Protestos contra e a favor da ditadura militar reúnem poucas pessoas no centro do Rio de Janeiro. Mas apesar do público pequeno, bem pequenininho, sabe, assim, houve confusão. Veja. A Marcha da Família, convocada pela internet, teve confronto entre grupos prós e contra a intervenção militar no Brasil. Toda a confusão aconteceu em frente ao Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio. A manifestação tentava reeditar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu no golpe militar de 64. PMs do Batalhão de Grandes Eventos montaram um cordão de isolamento para impedir que os dois grupos se enfrentassem, mas não teve jeito. Manifestantes trocaram xingamentos e acusações. Um grupo de extrema esquerda ateou fogo na bandeira do Brasil e grupos de extrema direita levaram bandeiras azuis com o símbolo do movimento integralista, uma versão brasileira do fascismo italiano. O deputado federal Jair Bolsonaro, que é ex-capitão do Exército, participou do ato e bateu boca com manifestantes contrários à marcha. Diego, tem que falar alguma coisa? Não é censura não, que aqui a gente fala o que a gente quer, mas isso aqui é preguiça dessa gente. Quem que merece? Eu tô falando a minha opinião, tá? Isabelle Benito. Quem que, pelo amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, que tem uma bandeira fascista como representação, pelo amor de Deus, me recebe, teria o apoio de alguém. Tem que ter meu respeito. O meu, me desculpe, vocês não vão ter nunca. Vocês não vão ter nunca. Apoiar a ditadura militar, a parte negra da história do Brasil, vocês têm todo o direito, como democracia, de opinar. Vocês vão livre, eu vou passar por vocês, mas nem vou olhar, nem vou combater. Também morro de preguiça desses outros povos que vai combater. Deixa os caras fazer marcha, depois de rolezinho, depois de manifestação. Pelo amor de Deus, fala. Não, eu vou botar o capitão aqui numa saia justa. Não saia justa não, capitão? Porque você tá lá no Viva Rio, você sabe da importância de se ter democracia, de se ter liberdade. Dá preguiça ou não dá preguiça você ver, em pleno 2014 que a gente tá, ano de eleição, ver jovens segurando uma bandeira dessa. Felizmente vivemos uma democracia. Felizmente, né? E manifestações de toda ordem podem ser realizadas independente de concordarmos ou não com elas. Mas tem que ter, porque é democracia, senão a gente se falasse assim, não tem que deixar esse povo ir à rua, seria a ditadura da mesma forma. Mas eu falo, tá, capitão? Tô falando aqui, não sei qual é a opinião do senhor. Ai, que preguiça. Como disse uma amiga da internet ali, ela falou, olha, ainda bem que foram poucas pessoas, a gente respeita, mas ficar falando muito é dar ibope pra nada, né? Não é não? Vão lá, vai, tá bom, em frente ali, aquele mega prédio lá, que eu não sei nem o que acontece lá dentro, mas tá bom, vou te contar. Capitão, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tá convidado a voltar mais vezes, quando quiser. Muito obrigada mesmo. Manda um abraço pro pessoal do Viva Rio lá, o Viva Rio que faz um trabalho... Eu tô falando Viva Rio ou Vivo Rio? Tô falando que eu tô falando Vivo Rio, né? É Viva Rio. Eu já fui lá fazer reportagem. Pô, conheço lá a sede e tudo mais. A gente sempre é muito bem tratado. Manda um abraço pra todo mundo lá. Muito obrigada pela participação, tá bom? Eu que agradeço. Agora, urgente, estão me gritando aqui. A Mônica Chagas tem informações do acidente. Onde que foi esse acidente? Mônica, imagens ao vivo do local. Já vi esse plástico preto, já me dá até um negócio. Mônica Chagas está aparecendo nas imagens. O que aconteceu, Mônica? Boa tarde, Isabelle. A gente está aqui na estrada do Mato Alto, em Guaratiba. 2 pessoas, um ônibus passou aqui na estrada, 2 pessoas morreram, mais ou menos outras 5 pessoas ficaram feridas, Isabelle.
Uma menina de 5 anos morreu e uma outra moça de mais ou menos 45 anos morreu também. A gente tem os nomes das vítimas aqui. Érica Macedo dos Santos, de 5 anos. Peraí, Mônica, só um minuto. Tá confirmado, né, essa informação, porque a gente está mostrando ao vivo a imagem para vocês. Agora, a nossa equipe urgente, aconteceu agora há pouco, imagens ao vivo para vocês de um acidente gravíssimo. 2 vítimas, 2 pessoas morreram, os corpos ainda estão no local. É confirmado uma menina de 5 anos. Eu estou perguntando para a Mônica se é o nome mesmo, porque muitas vezes a família está em casa. Está confirmado esses nomes? Érica Macedo dos Santos, de 5 anos, Isabelle, o Corpo de Bombeiros acabou de confirmar pra gente, Érica Macedo dos Santos, de 5 anos, e Melissa Farias Areis, de 45 anos. A menina, Isabelle, as 2 pessoas estavam atravessando a rua quando o ônibus da empresa Jabur ultrapassou aqui, ninguém sabe se ele estava em alta velocidade, ultrapassou, parece, uma informação que a gente recebeu aqui, que o motorista teria cochilado no ônibus e ele fugiu, ele não só fugiu, ele não conseguiu fugir com o ônibus porque ele bateu num poste, mas esse motorista fugiu, Isabelle, deixando 2 pessoas mortas e outras 5 pessoas feridas. Aqui na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, Isabelle. Estrada do Mato Alto, Guaratiba, a nossa equipe recebeu a informação, foi pra lá, são imagens ao vivo, você tá vendo toda a confusão, muitas pessoas aí no entorno. Se a gente não tem que julgar ninguém, mas a gente tá dando a informação, tá dando a imagem, o motorista fugiu, Mônica. Isso mesmo, Isabelle, o motorista fugiu, ele só não fugiu com o ônibus porque ele não conseguiu, porque o ônibus bateu num poste e o ônibus não conseguiu sair. Então esse motorista fugiu. Isabelle, é muito triste. A gente vê aqui a garota, né, que faleceu com a mochila do colégio, Isabelle. É uma tristeza aqui. As pessoas, vizinhos, né, moradores daqui, rodearam aqui a região porque eles estão transtornados com a situação. Algumas pessoas, quando a gente chegou aqui, eles falaram que aqui é muito perigoso, que as pessoas não respeitam a velocidade, que passam correndo sim. E mais uma situação, né? 2 pessoas mortas e pelo menos 5 outras pessoas feridas no Hospital Rocha Farias, Isabelle. Testemunha não falta. Agora o que eu te pergunto, Mônica, provavelmente menina de 5 anos não estaria andando sozinha, estaria sendo levada, não sei, por essa mulher, pode ser até a mãe dela para a escola. A informação, vocês sabem se é isso mesmo? Olha, Isabelle, parece que os pais dela, a mãe dela estaria aqui. A gente ainda está apurando essa situação, mas parece que os pais estariam aqui próximo. Parece que essas outras pessoas também que foram atropeladas estariam indo para o colégio também. Então, ela acho que não sabe ainda, não se sabe ainda se ela estava sozinha. Pode ser que ela estivesse com outras crianças, né? E essas crianças, né, podem as vítimas, né? Então a gente ainda não sabe, mas isso aqui ainda está em apuração. A delegacia ainda está apurando isso. O cinegrafista que está com você, acho que é o Carlos, ele aproximou um momento ali e parece que uma mureta de divisão das pistas está batida. Esse ônibus, só para eu entender o que realmente teria acontecido, ele invadiu a pista contrária quando ele atingiu essas pessoas? Isso, Isabelle, porque assim, pela uma informação que a gente recebeu, né, que ele teria cochilado, então ele teria subido na calçada e atingido essas pessoas, essas vítimas. Então aí ele saiu correndo, mas ele não conseguiu fugir com o ônibus porque bateu em um poste. E aí o ônibus está lá na frente e o motorista fugiu, entrou numa academia e foi embora. A polícia ainda não sabe a identificação dele, mas sabe que ele tem mais ou menos 55 anos. Olha só, Estrada do Mato Alto, você que está chegando agora, informação urgente, acidente gravíssimo. A nossa equipe chegou praticamente junto com a polícia e quando viu já essa imagem, já é triste, os bombeiros estavam lá, tá aí o corpo de bombeiros, 2 corpos já e infelizmente, pior ainda, uma criança de 5 anos, provavelmente a caminho da escola. A Mônica consegue avistar que ela estava com uma mochila, confirmados os nomes, daqui a pouco a Mônica vai repetir para a gente ter mais informação, muitas vezes os pais desesperados. Eu quero saber, Mônica, como é a Estrada do Mato Alto, como a gente está falando de Guaratiba, eu não sei se aí passa BRT, que tipo de ônibus é esse? É o alimentador, o parador, o BRT, o que é? Não, esse ônibus, pelo que me falaram, ele alimenta o BRT, né? O BRT não passa aqui nessa estrada, mas ele seria uma ligação, né? As pessoas pegam esse ônibus para ir ao BRT. Então, esse ônibus da empresa Jabur
Jabur que atropelou, né, o motorista desse ônibus que atropelou essas pessoas aqui na estrada do Mato Alto, em Guaratiba. Esse acidente aconteceu agora há pouco. Mônica Chagas está com a nossa equipe por terra, a primeira equipe a chegar no local, mostrando essas imagens absurdas pra gente, mais uma tristeza, e é o que eu falo pra vocês, todas as vezes moramos em uma cidade grande, infelizmente vamos ter esse tipo de acidente, mas acidente que pode ser evitado. A Mônica Chagas colheu as primeiras informações, não é uma informação oficial, mas o motorista teria cochilado, não é, Mônica, ao volante? Essa informação só a perícia vai saber, só depois, né, que ele for capturado, que ele vai falar, mas informações que ele teria cochilado ao volante, por isso que ele perdeu o controle do ônibus, subiu na mureta e atingiu essas pessoas. E acabou matando duas, né, uma criancinha de 5 anos e uma mulher de mais ou menos 45 anos. Olha só, a informação agora chegando aqui para mim, pelo ponto, o Diego tá me falando aqui dentro do meu ouvido, um funcionário aqui do SBT está assistindo a gente, um funcionário ligou agora aqui, ele mora aí perto dessa localidade, muito perto, e falou que essa via é perigosíssima, não é o primeiro acidente, eles estão junto à prefeitura há um tempão, não é, Diego? Pedindo para que você tome alguma providência, se coloque um sinal. Você está vendo algum tipo de sinal, Mônica, por aí? Algum quebra-mola, algum obstáculo, algo desse tipo? Porque esse funcionário do SBT que ligou aqui para a gente, está de casa agora, ainda não veio trabalhar, está assistindo a gente, falou que aí, em alta velocidade, é um risco só e eles estão desesperados há muito tempo que poderia acontecer essa tragédia. Você está vendo algum obstáculo, algum sinal, alguma coisa aí? Não, Isabelle, o único sinal que a gente vê aqui, né, é onde aconteceu o acidente, né? As pessoas, tem aqui a faixa de pedestre, tem um sinal aqui e o ônibus não teria, né, as primeiras informações, ele não teria respeitado esse sinal e teria avançado. Então essas pessoas que estavam atravessando foram atropeladas. Olha só, então a Mônica Chagas vai ficar de plantão, tá chegando informação para ela, estamos falando aqui para eu deixar um pouquinho a Mônica apurar as informações, eu vou voltar daqui a pouco com outros feridos, outras pessoas que se machucaram nesse acidente gravíssimo que aconteceu agora na Zona Oeste, em Guaratiba. Um ônibus saiu atropelando um monte de gente, acabou matando, a confirmação, uma mulher de 45 anos e uma menina, infelizmente, de 5 anos, que provavelmente estava a caminho da escola. Vem aqui para mim, depois a gente volta com mais informações e imagens ao vivo do local desse acidente grave na Zona Oeste, que eu tenho mais informações, mais reportagens para dar aqui. Infelizmente, a gente fica meio consternado, né? Quando a gente recebe informação assim, de urgência e uma segunda-feira começar triste dessa forma, né? Um juiz trabalhista foi a uma loja da Tokstok em Botafogo trocar um lençol que estava com defeito. E aí, o supervisor se negou a trocar a mercadoria, mas não parou por aí, não. Ainda acusou o juiz de tentativa de furto. É mesmo, o caso foi parar, é claro, na delegacia, porque o juiz queria os direitos dele, que não foram, segundo eles, devidamente dentro da loja. Ele não conseguiu trocar, ainda saiu como ladrão. Quem conta essa história pra gente é o repórter Daniel Perafirme. Marcelo é juiz trabalhista há 13 anos. Na última quarta-feira de cinzas, em vez de usar da autoridade que tem em resolver um problema, ele preferiu passar por uma humilhação. Eu tenho que agir não em meu próprio favor, quando eu exerço meu cargo é em favor da sociedade. Então, por conta disso, eu sempre evito, inclusive em qualquer outra situação, mencionar a minha profissão. Tudo começou quando o Dr. Marcelo comprou um produto na loja Tokstok, mais precisamente esse lençol aqui. Ó. Chegando aqui na residência dele, ele constatou que o lençol estava repleto de furos. A gente vê vários furos aqui, olha, no tecido. A gente pode mostrar aqui em detalhe. Pois bem, alguns dias depois, ele voltou à loja Tokstok para fazer a troca desse lençol. Mas o supervisor do estabelecimento se recusou a trocar o produto, disse que ele não tinha a nota fiscal, mas ele tinha o comprovante da compra, a nota de compra e também a nota do cartão de débito. Mesmo assim, esse supervisor se recusou a trocar o lençol. A partir do momento que eles identificam a procedência, identificam a data da compra, não existe motivo para que eles se neguem. Não existe qualquer determinação no Código de Defesa do Consumidor de que aquele que efetua a compra deva necessariamente portar a nota fiscal, guardar a nota fiscal, a fim de que possa eventualmente trocar o produto danificado. Após a recusa do supervisor da loja em trocar o lençol, o juiz disse que não ia deixar o estabelecimento sem que a troca fosse feita. E foi aí que aconteceu algo ainda mais constrangedor. A segurança foi acionada e o magistrado foi acusado de estar furtando produtos no local. A gente trabalha, a gente faz o melhor, que pode em benefício do outro, e no momento que a gente tem um tratamento dele,
né, você acaba sendo taxado não tem outra palavra, de criminoso, né, isso é muito complicado, é muito revoltante. A foto mostra o momento em que um dos seguranças da loja impede que a esposa do juiz deixe o estabelecimento. Marcelo chamou a polícia e registrou queixa de calúnia na delegacia de Botafogo. O magistrado também usou a internet para divulgar o que aconteceu. O caso ainda está repercutindo nas redes sociais. Foram milhares de compartilhamentos, acho que já chegou a 7.500, alguma coisa assim, a média de 1.000 compartilhamentos por dia. E um detalhe que é importante, o consumidor ele tem o direito de levar, né, aos demais consumidores esse tipo de informação. Por meio de um telefonema, a Tok Stock pediu desculpas ao juiz, mas a empresa continuou se recusando a trocar o lençol rasgado, que custou R$ 39,00. Se o juiz não tem direito garantido, que dirá nós, né não? Pois é. Em nota, a Tok Stock disse que cumpre todas as obrigações legais e se empenha em atender a todas as exigências de seus clientes. A empresa disse que a necessidade de apresentação do cupom fiscal ou CPF em caso de troca é deixada muito clara para os clientes, inclusive em um selo que se encontra nos próprios caixas. Uma vez que o produto apresentado não se encontrava nessas condições, a solicitação de troca foi negada. Mas só um detalhe. Parabéns ao juiz, que não se portou de ser autoridade ali, de ter a carteira de juiz e se passou como cidadão comum para buscar os seus direitos. Tá aí, lição de cidadania. Gostei. Vem aqui pra mim. Eu vou fazer um rápido intervalo, beber uma aguinha, mas volto daqui a pouquinho. Não sai daí, tô te esperando. Se dou-lhe um papo, eu falo pra você. É o melhor de audiência aqui no SBT. Fica em primeiro lugar. A gente faz humor aqui. Meia-noite com Danilo Gentili. Hoje após Máquina da Fama no SBT. A UPA 24 Horas é uma unidade de urgência, criada pelo governo do estado. Feita para você que antes só contava com a emergência do hospital. Hoje, quem precisa de atendimento pode contar com a UPA dia e noite. E os casos mais graves são atendidos primeiro. É por isso que ainda existe espera. Mas agora existe respeito. O Rio já tem 55 UPAs. É ou não é uma grande diferença? Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly Guaraná, Dolly, 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 Dolly. Atenção confeccionista, não perca essa oportunidade. Moletom flanelado a partir de R$ 15,99. Eu disse R$ 15,99. Mas temos produtos para Biquinha Malhas, um bom começa aqui. Fenômeno, sucesso mundial. Iane, com seu novo espetáculo. O lendário compositor, instrumentista e maestro, com seus músicos virtuosos e magníficos. Somente dia 27 de março no Vivo Rio. Iane, o melhor do mundo. Informações www.poladian.com.br ou 4003-1212. Uma realização Poladian Produções. Amor, olha pra mim. Ontem que eu fui à minha ginecologista... Não, amorzinho, foi na semana passada. E você não foi a sua ginecologista, você foi a sua dermatologista. Sabe o que eu acho? Você tá com problema de memória. Quer se livrar disso tudo, não quer? Faça que nem eu. Vá pro memorial. Venha você também para o Memorial Saúde. Aqui você vai encontrar excelentes médicos, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Ligue agora, 3475-7500. Qualidade aprovada.
Estamos de volta, gente. Abre aqui a janela. Melissa Munhoz, estou vendo um tumulto aí atrás. Está acontecendo alguma novidade? Acabou a reunião? Isso, Isabelle. Acabou de ser encerrada agora a reunião aqui no SIC, o Centro Integrado de Comando e Controle do Governo Federal, com o Governo do Estado, toda a cúpula de segurança pública, para planejar as ações de Força Nacional de Segurança na cidade. E a imprensa toda já está aqui mobilizada, aguardando o governador Sérgio Cabral, que é o único que vai pronunciar. Tá certo. Obrigada, Melissa Munhoz. Mais informações, todos os detalhes dessa reunião no SBT Brasil. Já vamos para outro ponto da cidade, Guaratiba, Zona Oeste. Mônica Chagas, imagens ao vivo. Mônica, alguém encontrou um motorista que acabou atropelando essas pessoas aí? Não, Isabelle, ainda não. Ele não foi encontrado, ainda está desaparecido. Uma outra informação aqui que a gente apurou é o seguinte: Melissa Farias Areis tem, na verdade, 11 anos, Isabelle. Ela morreu no Hospital Rocha Faria. A outra que está aqui, de 45 anos, ainda não foi identificada. Agora a Defesa Civil retirou o corpo da menininha de 5 anos, também, que foi a Érica, que foi morta aqui, que acabou morrendo aqui no local. Segundo informações de moradores aqui, a mãe de Melissa também está no hospital com uma outra filha também ferida, Isabelle. Ou seja, 2 irmãs teriam sido feridas nesse grave acidente. A de 11 anos, só para confirmar, a de 11 anos está sendo atendida, é isso? Não, Isabelle, errado. Na verdade, é Érica Macedo dos Santos, que eu tinha passado como uma mulher de 45 anos. Na verdade, Érica Macedo dos Santos tem 5 anos, que faleceu. Melissa Farias Areis, que eu tinha falado que tinha 45 anos, na verdade tem 11 anos e morreu no Hospital Rocha Faria. Tá certo, muito obrigada, Mônica Chagas, pelas informações. A Mônica vai continuar e amanhã com certeza a gente já vai trazer aqui, eu confio no trabalho da polícia, a identificação desse motorista. Fugiu por quê, né? Tem que ter investigação, mas fugiu por quê? Quero aproveitar também o pessoal de casa opinando aí, colocando no Facebook a sua opinião. A gente perguntou sobre a questão dessa Força Nacional e como sempre, olha lá, ó, FEL-FP, como sempre a força vem depois. Depois vai, é isso? Mônica Marques, isso é apenas uma maquiagem. Quem sofre são os moradores de comunidades, pois quando acaba a Copa do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro vai ficar pior. Sheila Ferreira, e quando eles forem embora, quem vai guardar a cidade? Tá aí a Sheila perguntando, cobrando aí o governo do estado, efetivamente, para cuidar da gente. Felícia Rodrigues, a que ponto o estado chegou a perder totalmente controle? O Paulo Henrique também, ó, declararam que a situação fugiu do controle. Muito obrigada, mas você não tem só o Facebook não. Conhece o nosso site? Não conhece? Eu te apresento. É o nosso filho mais novo. Joga na tela aí mais uma informação que você pode estar aí. Pode aí? Joga então o guinho, www.sbtrio. Aê, beleza, Diego? .com.br é o site do SBT Rio. Você também pode assistir as nossas reportagens exclusivas, que é a nossa apuração e produção da Show mesmo sai na frente e mostra em primeira mão imagens, reportagens, informações, tudo para levar na sua casa o jornalismo de qualidade que a gente gosta de fazer. É o jornalismo na veia. Meus beijos, dá tempo? Ai, eu vou correr aqui, ó, tô atrasada com o beijo. Obrigada, Diego. Não dá tempo? Não dá tempo? Dá? Eu vou mandar um beijo pra Thaís Boto e os filhos Tayane e Júnior. Eu tava devendo desde sexta-feira, não deu tempo, tô mandando um beijo pra vocês. Margarete Freire e a filha Graziele Vitória, de 2 anos. O Newton, a Cristina, que são policiais, e o filho dele, André. Não tenho a idade do André aqui não, né, Nath? Mas também quero aproveitar e mandar um beijo para todo o pessoal do fã-clube. O Rafa tá aqui, ó. Tá aqui, o Rafa tá aqui, veio assistir, né, Rafa? Beijo pra você. Daqui a pouco a gente conversa. E você também pode assistir ao SBT Rio. É só ligar pra gente, agendar a sua visita e você vai ficar pertinho. É bom assistir pela TV, é bom também assistir por aqui. A gente é coração de mãe, tá bom? É segunda-feira, amanhã é terça-feira. A vida segue com muita informação, muito trabalho. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua confiança. Você sabe aqui, ó, jornalismo corre na veia, tá? Câmera 3, beijo no coração. Amanhã a gente se vê. Tchau!